no show do Heleno Rotai. Rádio Serviço. Pontualmente às 9h30 no Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, mais uma vez, a participação do grande médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado e ex-presidente do CREMERGE, meu amigo e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano, CRM 52374900. Hoje o Dr. Silvio vai atender o pedido da nossa ouvinte Rosângela, moradora da Ilha do Governador. Ela nos mandou uma mensagem pelo WhatsApp da Tupi pedindo informações sobre uma doença chamada esclerodermia. Por isso, o Dr. Silvio está aqui prontinho para explicar o que é este problema e qual o tratamento recomendado. Bom dia, bom domingo, saudações tricolores, meu amigo. O Dr. Silvio chegou hoje com uma máscara do Flusão aqui. É o meu primo Jorge Toia. Me deu uma máscara bordô bonita, estilizada. Agradeço a ele, um beijo para a Júlia, mãe dele. E a Rosângela falou para abrir a câmera, que ela quer matar a saudade. Ela quer saber de esclerodermia, mora na Ilha do Governador. A câmera está fechada em cima do Heleno, até porque o Heleno tem um visual no Facebook muito melhor do que o meu. Falar de esclerodermia. Então, você viu a foto que eu coloquei ontem no Face? Vi, claro que vi. As pessoas dizendo, pô, fenômeno de Renault, falaram Raynaud, não, é Renault. O fenômeno de Renault é uma das características mais importantes dessa doença. E Heleno, como outras coisas na medicina, e eu sempre venho insistindo nisso, a medicina ela tem uma herança dos gregos, desde Hipócrates. Esclerodermia vem do grego, onde escleros é duro, rígido, derma é pele, a pele dura. Esclerodermia nada mais é do que isso. E aí eu aguardo e você sabe uma coisa interessante, né? Eu semana passada vim falar de lúpus e esqueci de falar de um dos pontos mais importantes. Às vezes o diagnóstico do lúpus sai. Obrigado, abrir a tela. Um dos pontos dele é a artralgia, dor articular. E eu falei do problema da nefrite lúpica, falei dos comprometimentos que o lúpus dá. E eu estou falando do lúpus de novo porque esclerodermia também é uma doença da alçada do conhecimento dos nossos colegas reumatologistas, a quem eu citei aqui na semana passada, Geraldo, Mauro Goldfarb, Wertzmann, professor Pape, enfim. Dá artralgia. E a esclerodermia da artralgia dá umas dores, e eu vou explicar por que dá essas dores e como é que vai ser o tratamento, e agora eu aguardo. Então, a esclerodermia, gente, nada mais é do que uma pele enrijecida, endurecida devido a um processo de fibrose. Então vou seguir a pauta aqui. Quais são as causas e sintomas da doença? E eu vou seguir a pauta aqui. A causa não se sabe. A esclerodermia é uma doença que até o presente momento não tem uma causa, viu, Heleno? Não se descobriu. Cogitaram fatores hereditários, porque eventualmente eu tenho mais de um caso na mesma família, mas isso não foi comprovado, não foi identificado no genoma humano, o gene que está relacionado com isso. É uma doença de natureza crônica, portanto ela tem um início e ela vai evoluindo com maior ou menor rapidez, dependendo do tipo. Ela tem possivelmente fatores ambientais associados, cogita-se da possibilidade de alguma toxina, de algum vírus, de alguma bactéria, mas na verdade nada disso foi cientificamente demonstrado. E eu tenho autoanticorpos, aquela história das doenças autoimunes, é quando o sistema imunológico do indivíduo produz substâncias que atacam o próprio organismo. E no caso da esclerodermia, eu vou ter inclusive como ferramenta diagnóstica, para que o médico possa confirmar o diagnóstico, a pesquisa de alguns autoanticorpos, como por exemplo o anticorpo anticentrômero, a isotomimerase 1, alguns anticorpos que podem eventualmente, anticorpo ANA, antinuclear, estão presentes na esclerodermia. Diante do quadro clínico, que é o que deve levar o médico a suspeitar da doença, e do achado desse autoanticorpo, ele já está autorizado pela medicina a dizer: doutor Silvio, você está com esclerodermia, vamos começar o tratamento. E já que não tem uma causa definida, o tratamento é meio paliativo, ou seja, para aliviar sintomas, mas eu falo isso no final. Quais são os fatores de risco, doutor Silvio? Primeiro fator de risco aqui, de nós todos, estamos com Ezio, Gugu, você, eu, é a Lelê. Por quê? Porque é uma doença que incide cerca de 4 vezes mais nas mulheres do que nos homens. Então, o sexo feminino é um fator de risco para a doença. Ah, mas toda mulher vai ter. Não, gente, é uma doença que afeta. As estatísticas são
são poucas, são pequenas, mas eu consegui um estudo na Dinamarca que mostrava acometimento de 36 pessoas por 1 milhão de habitantes. Então não é uma doença frequente, não é uma coisa que a gente vai ver. Mas diante da possibilidade de ter a doença, cabe evidentemente o tratamento para evitar possíveis complicações que ela possa causar. Criança também pode ter a doença, doutor? Pois é, não é comum, é extremamente raro. A doença normalmente ela surge entre os 20 e 50 anos, como a maioria das doenças reumáticas, eu repito, principalmente nas mulheres, não que homens não possam tê-la, podem sim, e crianças têm. Falar dos tipos primeiro, que aí falando dos tipos eu falo quem pode pegar o quê. Antes de falar dos tipos, deixa eu só te interromper, desculpe. Eu costumo ler as postagens, né, que o senhor coloca lá, sempre sexta ou sábado, falando do tema do domingo, né? E aí eu vou lendo os comentários. E vi muitos comentários lá de pessoas curiosas. Olha, eu nunca ouvi falar, estou curioso para ouvir, para saber detalhes. Muita gente dizendo que nunca ouviu falar nessa doença, doutor. É verdade, até porque é uma condição rara. Quando a gente fala em lúpus, eventualmente você conhece o vizinho de alguém que está tratando lúpus lá no fundão, nos servidores, enfim, na UERJ. Sim, lúpus, não sabe o que é, mas já ouviu falar. Esclerodermia não, é uma doença que pouco se ouve falar, e por você nem ouvir falar, você conhece muito menos. Certo. E eu tenho alguns tipos, como eu disse, é uma doença que dá uma fibrose que vai endurecendo a pele. Eu tenho um acometimento da pele, e esse acometimento da pele pode ser de 2 tipos, localizado ou difuso. Esse tipo localizado pode dar na forma de manchas, e aí tem um nome engraçado, é morféia, no Medicaid. E esse tipo comete mais crianças. É uma doença que normalmente poupa os órgãos internos, ou seja, dá só na pele e o prognóstico não é ruim. É o tratamento dermatológico que vai dar uma solução de aliviar aquelas lesões. Por quê? A pele fica brilhante, fica meio escurecida e dura. E evidentemente que existem cremes dermatológicos que o dermatologista, sempre ele, pode prescrever e acompanhar para aquilo não progredir em extensão, em tamanho. Então ele tem o tratamento localizado ali. Eu tenho uma forma difusa que acomete vários segmentos da pele e eventualmente forma a chamada esclerose sistêmica. O que é isso, doutor Silvio? É quando ela, além da pele, começa a agredir também órgãos internos. Principalmente porque essa esclerose dá na pele e dá nos vasos sanguíneos. O fenômeno de Raynaud, que é aquela foto que vocês viram com o dedo bem azulado e o outro bem vermelho. Quando o indivíduo tem uma alteração de fibrose dos pequenos vasos, a circulação nas extremidades, mãos e pés, ela fica comprometida. E normalmente isso é afetado pela temperatura. Então, por exemplo, se o cara pegar água gelada, a pele fica extremamente fria, pálida e azulada. Se ao contrário a água for quente, vai ficar bem avermelhada. E normalmente quando ele bota na água gelada, que ele vê aquilo acontecer, assusta, a foto realmente assusta. Verdade. Ele tira imediatamente a mão da água, na temperatura ambiente ela fica bem vermelha depois daquele azulado e volta à coloração normal. Existem casos onde aquilo persiste por mais tempo. E isso vai provocar uma falta de oxigenação dos tecidos, principalmente na ponta dos dedos, o que pode provocar o aparecimento de feridas digitais, bem na pontinha dos dedos. Então aquele negócio de colocar o dedo para poder identificar no banco pode até ficar prejudicado, além de, evidentemente, poder levar a uma gangrena, que é uma necrose, a morte celular ali, o que pode eventualmente levar até uma amputação de uma parte da mão do dedo. Entendi. Eu tenho comprometimento do pulmão. A esclerodermia ela pode provocar uma fibrose pulmonar e levar à chamada hipertensão arterial pulmonar. A hipertensão arterial pulmonar ela pode complicar com uma insuficiência cardíaca direita e inclusive com a possibilidade de surgimento de tromboembolismo pulmonar. Eu posso ter o comprometimento dos pulmões sim, e do coração. O comprometimento do coração ele pode ser no músculo cardíaco, chamado miocárdio, naquela membrana que envolve o coração, o pericárdio, e no próprio sistema de condução, uma vez que o coração ele bate de forma autônoma. A gente não precisa pensar, bate agora coração, relaxa agora coração, bate agora coração, relaxa agora. Isso acontece automaticamente, graças ao sistema nervoso que estimula o coração a contrair. Esse sistema nervoso de condução, ele pode ser afetado na esclerodermia, provocando taquiarritmias. O coração dispara, uma situação de extrema gravidade que eventualmente pode levar, inclusive, o paciente ao óbito, à morte. Eu posso ter meu abraço sempre ao nosso atento ouvinte, está ouvindo, professor Edson Souza, doutor Edson da creatinina, ele é um defensor de preservarmos a saúde renal. Eu tenho a crise renal esclerodérmica.
É quando eu afeto o rim de tal maneira, e como é que eu vou suspeitar disso? Normalmente, no exame da urina não tem muitas alterações, mas esse indivíduo faz uma hipertensão arterial maligna, níveis de pressão acima de 20, normalmente com manifestações, dor de cabeça, perda da consciência, crises convulsivas. Esse indivíduo com uma hipertensão maligna assim, se ele tiver alguma alteração na pele ou tiver o fenômeno de Raynaud, opa, esse cara está fazendo uma crise renal esclerodérmica. Tem que tratar, porque o não tratamento vai levar à perda da função renal, evoluindo para a doença renal crônica, sendo também uma causa importante de mortalidade. Então a gente está falando de uma doença que, felizmente para a humanidade, não é tão comum, mas é uma doença que existe. E se você tem nas suas extremidades, mãos ou pés, essa alteração de coloração nas extremidades, ficando azulada quando expõe a temperatura mais fria, ou mais avermelhada quando a temperatura é um pouco mais quente, você pode ter aquilo que a gente chama de fenômeno de Raynaud. A orientação do Dr. Silvio pela rádio Tupi é: procure assistência médica e diga que você tem essa alteração, porque evidentemente esse é o primeiro sinal que chama a atenção para a possibilidade de você ser portador dessa condição, que eu repito, apesar de não ter uma causa ainda esclarecida, ela tem tratamento. Tem cura? Por não ter uma causa definida, é uma doença que não tem cura, mas ela tem tratamento. Você não vai perguntar qual é o tratamento? Vou perguntar, e vou perguntar também o seguinte, que tem aqui na nossa pauta, eu fiquei curioso. A fisioterapia é uma grande aliada neste processo do tratamento? Sim. Por quê? Porque, na verdade, esse processo de fibrose, ele pode acometer as articulações, as chamadas juntas. E com isso eu vou ter uma rigidez articular e, eventualmente, até a deformidade da articulação. Eu coloquei a foto daquele dedo azulado com o outro bem vermelho do lado para explicitar à família Tupi, aquele que nos seguem pelas redes sociais, o que era o fenômeno de Raynaud. Mas eu tenho fotos que eu poderia ter postado também com os dedos todos encarquilhados, uma coisa assim, parece aquelas bruxas de filme de terror. Sim. E isso aconteceu por quê? Porque o indivíduo teve a esclerodermia, começou a provocar fibrose da junta e não teve tratamento adequado. E o tratamento, além, evidentemente, de drogas anti-inflamatórias, para diminuir a dor que esses pacientes sentem, eventualmente a necessidade das chamadas drogas imunossupressoras, como corticoide, metotrexato, também pode ser empregado para aliviar, e é verdade, nem sempre com os melhores resultados, mas cabe ao médico fazer a orientação e acompanhar esses pacientes, até porque são medicamentos que têm que ser muito seguidos. E o papel da fisioterapia é exatamente nos movimentos, para preservar a movimentação da articulação. A articulação nada mais é do que uma estrutura que permite a um osso poder, evidentemente, se movimentar com relação ao outro sem atrito. Se eu tenho uma fibrose nessa cápsula articular, essa capacidade de eu movimentar o dedo, fazer um movimento de pinça, prender as coisas, pode ficar prejudicado. E com isso, evidentemente, a qualidade de vida dessa pessoa vai ficar severamente prejudicada. A fisioterapia, ela pode, com exercícios adequados, permitir que se preserve o movimento, que é o mais importante. O médico alivia o sintoma, o fisioterapeuta mantém a qualidade de vida preservando os movimentos. É um tratamento conjunto, portanto. Domingo que vem, doutora Célia Regina, médica ginecologista e obstetra, estará aqui participando com a gente, né? Para nossa felicidade da família Tupi. Verdade. Eu ontem falei: Celinha, posso confirmar? Sabe que o Zap é terrível, porque tem internet, um monte de coisa, né? Posso confirmar você? Ela fez suspense até as 10 da noite. Ela, claro, Silvio, com o maior prazer. Eu falei assim: olha, quase que eu te excluo do programa. Mas ela não, ela virá. A gente combinou de falar sobre doenças da tireoide e a mulher. Por quê? Porque da mesma forma, é engraçado, né? Só para vocês saberem, família Tupi, quando a esclerodermia dá no homem, existe uma associação com câncer, especialmente com o câncer do pulmão. E que bom que eu falei da Célia, porque eu me lembrei e não falei do comprometimento do tubo digestivo na esclerodermia. O esôfago, principalmente, ele é afetado na esclerodermia, prejudicando a motilidade do esôfago. Então o paciente pode chegar no médico, independente de ter o fenômeno de Raynaud ou não, e a maioria, 90%, tem esse tipo de fenômeno, o médico vai perguntar, ele diz o seguinte: eu tenho dificuldade para engolir não só aquele pedaço de picanha, mas até a própria água que a gente bebe para fazer o programa. Entendi. E dificuldade pela falta de motilidade do esôfago. Esses pacientes têm muito refluxo. E por terem refluxo, fazem uma esofagite crônica
que altera o epitélio do esôfago, provocando esôfago de Barré, ou Barrett, como querem alguns. E isso aumenta o risco de câncer de esôfago. Outros tipos de neoplasias também têm a incidência aumentada em quem tem esclerodermia, como câncer de pulmão, sobretudo quando o indivíduo é fumante, associado à esclerodermia. E esse risco é maior nos homens. Então, apesar da doença ser mais comum nas mulheres, quando incide nos homens, a encrenca é maior, Helena, porque as complicações são mais graves. E as mulheres são mais afetadas por doenças tiroidianas, podendo prejudicar inclusive gravidez, momento do parto. Falar sobre doenças tiroidianas em geral, hipo e hipertiroidismo, um pouquinho de nódulo de tiroide, que não é bem o foco com a doutora Célia, é mais sobre os aspectos da disfunção tiroidiana, podendo inclusive afetar a evolução, no caso de uma possível gravidez e o desenrolar dessa gravidez. E a Célia, com o conhecimento vastíssimo que ela tem, com a facilidade de comunicação incomparável, virá aqui domingo que vem para nossa alegria. Já aguardando ansiosamente. Doutor Silvio Provenzano, meu amigo, um abraço, boa semana, fique com Deus e até domingo que vem, queridão. Até domingo que vem. E eu tenho visto as pessoas revoltadas com os resultados do nosso querido filhote, não? O Flamengo é filhote do Fluminense, está na nossa história. A gente, apesar de brincar muito, tem um carinho muito grande. Gente, paciência. Técnico não faz milagre, precisa de tempo. Ivan Vicente está nos ouvindo, provavelmente não concorda comigo. Eu acho que 6 meses para o Domecq para ele poder se ajeitar. Gente, uma família Tupi, uma semana abençoada. Até domingo que vem. Abraço, querido. 9h46. Show do Heleno Rotai.